Eles já estão comigo, a doutora Grazi e o convidado, tá, aqui nos Estudos Alternativa, para uma super entrevista, um bate-papo legal. Bom dia, doutora Grazi. Bom dia, William. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pastor Júnior, que já está aqui. Bom dia, pessoal do Instagram, que está lá no _canalizar. E a partir de agora, doutora, é contigo pilotando a máquina do som. Então, vamos lá. Gente, eu quero começar agradecendo mais uma vez por essa audiência maravilhosa da Rádio Alternativa, mais ouvida da região, por nos prestigiar aqui, nos ouvindo. E quero agradecer a presença do pastor Júnior, que de muito bom grado nos atendeu, está aqui. É o meu pastor há quantos anos? 15 anos? 14 anos. É meu amigo, a família toda é nosso amigo. E a gente vai tratar aqui de alguns assuntos bem especiais, né, para a vida de todo mundo que está aqui, que é um pouco de doença da alma. Ele, como pastor, já trabalha muito com isso e tem muita coisa para falar para a gente. Eu já quero falar para você que está aí, ó, nos ouvindo, se caso não der para você ouvir tudo, à noite esse episódio vai estar completinho lá no YouTube, tá? No Canalizar. Aí, se não der para você ouvir, você vai lá. Aproveita e se inscreve no canal, que a gente precisa muito de você. Pastor Júnior, muito bom dia. Fala aí com a gente alguma coisa, suas considerações iniciais. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao William, bom dia, doutora Grazi, para nós missionária Graziele, né? Está com a gente ali, como já antecipamos, né? Há cerca de 14 anos, esposa também do grande amigo, eu sempre falo, né? O primeiro amigo que eu fiz em Bicas, antes de vir para cá definitivamente, foi nosso evangelista Dejani, que hoje é o segundo vice-presidente da nossa instituição. E para mim é uma satisfação poder estar com você aqui nesse podcast. Tá bom? Que bom. Gente, o pastor Júnior, muito embora essa função de pastor, né, a gente já pensa em alguém mais velho, cabeça branca, ele já está no ministério, já tem um tempinho, vou deixar ele falar, tá? Para ele falar aí inicialmente, mas ele é um rapaz, não, é um jovem senhor. 43 anos. 43 anos, assim, quebra já um pouco de tabu, né, que a gente já espera um pastor mais velho. Fala pra gente aí do começo dessa sua trajetória, pastor, como é que você chegou no ministério? Fala pra gente. Sim, com relação à questão idade, né, um jovem senhor, eu me lembro quando eu vim para Bicas, quando anunciaram, né, que eu viria para Bicas, e o pastor Cláudio comunicou à igreja que viria o pastor Leaci. Ah, é porque o nome dele, gente, não é Júnior não, tá? É Leaci. E o pessoal ficou esperando, os irmãos depois me disseram, né, que ficaram aguardando um senhorzinho, um pastor, aquela coisa toda. E quando eu cheguei aqui, eu tinha, nossa, péssimo em matemática, mas há 14 anos atrás, 31 anos, se não me engano, isso aí, né? isso aí. 31 anos que eu tinha quando cheguei aqui. Então não, as 29. Pessoas... 29, né? As pessoas... não, péssimo em matemática. As pessoas se surpreenderam, né? Quando cheguei por causa do nome. O nome também tem uma questão interessante. A minha família, meu irmão mais velho chama Marcelo, meu irmão do meio chama Marcos Vinícius, e o meu nome escolhido foi Maicon. Se fosse menina, seria Michele. Não é todo mundo com M, tudo certo. Na hora de colocar o meu nome, meu pai... zebra. Meu pai conversou com uma tia minha tia achou bonitinho Júnior, então falou, bota Leaci Júnior, o nome do pai e tal. Quando chegou na hora, meu pai desistiu também, não quis colocar Maicon. Para colocar Júnior, teria que colocar o nome dele completo, ele não quis colocar completo, acabou que eu não tenho Júnior no meu nome. Júnior é um apelido. Júnior é um apelido. Muita gente não sabe, mas Júnior é um apelido. Meu nome é Leaci Ferreira Costa. Meu né? E Deus. não tem Júnior. Então, essas homenagens aos familiares Deixa eu fazer só aqui uma brincadeira. Eu ia me chamar Persiliana. Um abraço para as persilianas que nos ouvem, né? Pode ter por aí. Mas era um nome muito incomum, né? E aí era uma homenagem a uma senhorinha maravilhosa que foi na vida do meu pai. Mas aí ele desistiu. Ele falou, não, você vai ser Graziele mesmo. Vindo do irmão João Noel, já de saudosa memória, verdade. É de se esperar, né? Persiliana. O nome dos animais que ele colocava, as coisas sempre foi muito criativo. Muito criativo, muito. Grazi, mas relacionado à pergunta, né? Pergunta inicial, eu cheguei no ministério, eu sou de uma família, né, de pastores, o meu pai tem 4 irmãos, pastores, a família do meu pai
são os irmãos, enfim, todos sempre trabalharam na liderança eclesiástica, de alguma forma, né, liderando bandas, né, ministérios, departamentos, e a minha mãe também. Ela sempre esteve na liderança de igrejas, de projetos, de ministérios, professora de música, fundadora de vários corais na cidade, de bandas. No caso, Além Paraíba. Além Paraíba ainda. Né? Eu sou oriundo das Assembleias de Deus. Eu nasci na Assembleia de Deus até os 8 anos de idade. Eu fui membro da Assembleia de Deus. Não membro ainda, por ser criança, né? Mas os meus pais. E depois a minha mãe... Cresceu lá, foi criado lá. Cresci lá, fui criado. Com 8 anos de idade, a minha mãe se transferiu para a Igreja Batista Renovada. E eu fiquei até os 13. Dos 13 aos 18, eu fiquei afastado da igreja. E aos 18 eu voltei ainda na Batista Renovada, até que no ano 2000 eu conheci que hoje é minha esposa, minha namorada Ellen. Beijo para Ellen. Beijo para ela, tem em casa nos ouvindo. Um abraço, Ellen. Evelyn também, né? Que Isso, Evelyn eu tá só estou adiantando aqui, mas a Evelyn já é o fruto do casamento dele. A Evelyn está estudando. Então, no ano 2000, em março, mais especificamente em março de 2000, eu conheci a Ellen. E a partir daquele momento eu comecei a migrar já para a igreja, o Brasil para Cristo, que é a igreja que hoje faço parte. Está até hoje, né? Isso, até hoje. E o ministério pastoral ele surgiu desde muito novo. Né? Uma das minhas avós, minha avó materna, ela sempre dizia algumas coisas relacionadas a isso. Aquela irmã do Clark? Isso. As duas, né, na verdade, as irmãs do Clark. Aquelas profecias, Isso. Né? Então, a minha avó materna, principalmente, ela sempre falava alguma coisa relacionada ao ministério pastoral, mas não muito especificamente. Eu nunca me vi pastor, porque eu sempre tive uma personalidade muito introspectiva, muito tímido, sempre fui e ainda sou. E eu nunca me vi. E o ministério mesmo começou a acontecer para minha vida quando eu conheci o meu sogro, na verdade. Que é pastor? Que é pastor. E presidente, já foi presidente? Foi presidente, na época ele era superintendente regional das nossas igrejas. Então, quando eu tive contato com a família da minha esposa, na verdade, meu cunhado desde sempre foi pregador, né? Sempre foi uma pessoa que muito me inspirou o ministério. Meu cunhado, pastor Eider, hoje é pastor Leopoldina. E quando eu tive contato com a família dela, então foi que eu comecei a me dedicar mais para questões ministeriais. Até então eu era muito envolvido com música, né? Era uma área que eu gostava muito dentro da igreja, da sua mãe. Por causa da minha mãe, meu pai também. Seu pai também? Meu pai também músico, saxofonista, pianista, né? Minha mãe tocava todos os instrumentos de sopro, então sempre minha mãe fazia muitas cruzadas, essa coisa toda, eu sempre estive envolvido com liderança evangélica de alguma forma, com as lideranças. Ou seja, eles te prepararam, te moldaram ali no seu íntimo, na sua convivência. Quando você chegou no seu sogro, ele te botou para o campo. Isso aí, o meu sogro ele foi a personificação de tudo que eu imaginava que deveria ser um pastor. Sempre uma pessoa assim, extremamente íntegra, não que os outros não fossem, mas com ele... A sua referência mais próxima. Isso, um acompanhamento mais próximo, vivendo o dia a dia do pastor, né? Porque é no dia a dia que a gente conhece as pessoas, né? Diga-se de passagem. É isso aí, né? Por fora a gente tem aquela imagem do pastor, como aquele cara que sobe no altar e prega no dia de domingo. Aquela pessoa que vai chamar nossa atenção, né? Sempre, que vai sempre corrigir. E ali eu fui sabendo os pormenores do ministério pastoral. E ali eu fui sendo direcionado por isso. Até, abre um parênteses aqui, a minha esposa me perguntou, quando namorada, ela me perguntou um dia, falou, Júnior, você vai ser pastor? Eu falei, nunca, tá ficando doido. E até hoje ela brinca com isso. E eu falei para ela, não, jamais. Ela falou, não, porque eu não quero me casar com pastor. Eu amo, né, o ministério pastoral, amo a igreja, amo meu pai, mas o pastor não tem muito tempo para a família, então eu não quero que você seja pastor. E ela já via dedicação do pai, de alguma forma amava tanto a igreja, né? É o meu sogro, você sabe, né? Ele é uma pessoa... Ele é 220. Não para, ligado, 220. Chegou a dirigir 3 igrejas ao mesmo tempo, né? Com 3 filhos pequenos, até então a Vitória não tinha nascido ainda. E foi muita correria, a vida sempre foi muita correria. A gente vai falar um pouco disso quando entrar no tema das doenças da alma. Pois é. Né? Que essa correria acaba gerando. Ele, assim, num afã de fazer muito para a obra de Deus, coitado, a gente está pegando ele aqui de referência. Um abraço, pastor Gil. Mas no afã, abraçou muito o trabalho e, de repente, uma coisinha ou outra ficou para trás.
Mas faz parte, né, pastora? Com certeza. A vida da gente é erro, acerto, faz o somatório disso tudo e extrai o que há de melhor, né? E a ideia é sempre fazer o melhor para a família, né? A ideia é sempre e aí a gente hoje tem uma visão mais adequada com relação à família do pastor, dos ministros, porque não é porque também é um ministro que ele tem que anular a família para atender as famílias. Ele tem que ter tem que ser comedido aí, né? Mas assim, é uma matemática bem complicada, né? Porque às vezes, enfim, é só vivendo, gente. Mas a gente vai chegar nesse ponto. A gente tem muita... Só trazendo uma explicação para a gente não ficar subentendido. Na verdade, o que aconteceu com a minha esposa, por que ela me fez essa pergunta? Porque eles moravam em Pernambuco, Igaraçu, Pernambuco, a cerca de 220 quilômetros de Além Paraíba, 2.200 quilômetros, na verdade, de Além Paraíba. Muito longe. E um dia, o pai dela recebeu um chamado de Deus para sair de Igaraçu, Pernambuco, e vir para Além Paraíba. E o que aconteceu com isso? O meu sogro, ele recebeu esse chamado e ele entendeu que era um chamado de forma imediata. Então ele saiu de Pernambuco, assim, coisa de meses, não foi ano de preparo, foram alguns meses, e ele saiu de Pernambuco e ele veio para Além Paraíba. Como se já não bastasse o distanciamento da família e também a mudança, o abandono dos amigos, aquela coisa toda, para ela, uma adolescente de 14 anos, né? Eles vieram para Além Paraíba e os recursos, né, que seriam disponibilizados para ele representava 10% da renda que ele tinha em Pernambuco. Entendi. Não é? Deu para ter uma noção do quanto a família acabou padecendo até que se conseguisse estabelecer uma estrutura adequada. Mas mesmo assim foram, né? Foram. Porque o que a gente acredita não é exatamente os bens materiais, né, os amigos e tudo. É o amor à obra de Deus. Mas, como a gente é ser humano, fica ali, né, uma coisinha e tal. E nós estamos falando de um adolescente de 14 anos. Exatamente. Né? Que deixou amigos, deixou escola, primos, né? E a família deles é uma família nordestina, clássica, né? Muito unida, uma família que está sempre junto. Então isso... Muda de estado, né? Completamente diferente. Isso, de certa forma, criou uma expectativa assim, e agora? Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar onde? Entendi. Então, que não é uma realidade do ministério, né? A gente pode falar isso um pouco mais para frente. Até essa semana mesmo fizeram uma pergunta com relação a isso, já adianto. O pastor, foi ontem, um entregador de lanche, anteontem, ele me fez essa pergunta, não sei porquê. Meu Deus, pastor, hoje o senhor está aqui, amanhã o senhor vai embora para algum lugar e tal. Enfim, existem igrejas que trabalham dessa forma, a nossa denominação, ela tem um trabalho diferente, né? Hoje eu saio daqui de Bica se eu quiser sair, né? Se eu pedir alguma transferência, como aconteceu com o pastor Cláudio, ele pediu, na época, transferência, no ano de 2008, ou se a igreja não estiver mais adaptada ao ministério pastoral e pedir para que haja uma troca. Então, fora isso, não tem aquela possibilidade de vir alguém, um terceiro, por exemplo, a convenção, seja quem for, e transferir a gente. Então, era uma visão que existia. E ficou gravada, né, na cabeça de uma adolescente filha do meio de 3 irmãos, né? Enfim. Mas aí o pastor Gildo, como é que foi? Você começou a fazer alguma coisa, alguma congregação? Como é que foi? Por influência dele, né? Na verdade, ele não me falou para fazer nada. Eu fui vendo a vida dele, eu fui acompanhando o ministério dele, baseado também naquilo que eu já tinha visto nos meus pais, principalmente na minha mãe. E eu fui seguindo aquele caminho, não faltava os cultos, eu estava sempre na igreja. E ele foi vendo essa disposição. O civilino da igreja. Para onde eu olhava, tudo que eu olhava, eu estava lá. Era eu que estava lá. Precisava de qualquer coisa, eu estava presente lá, fechando janela, abrindo janela, na parte de louvor, culto jovem, enfim. E o meu cunhado também, eu até atribuo muito mais influência ao meu cunhado por isso, meu cunhado sempre me arrastava. Vamos orar no monte? Vamos fazer isso, vamos fazer... Ele ia fazer, eu estava junto com ele, a gente sempre estava junto. Naquela vida dedicada à igreja. Dedicada à igreja, sempre dedicada à igreja, embora já trabalhasse, né, acordava muito cedo, mas sempre... Tinha um tempo. Sempre tinha um tempo. Então, tudo começou quando nós percebemos que uma família da igreja morava muito longe do outro lado da cidade, né, a gente atravessava a cidade inteira, e eles mesmo assim iam congregar com a gente. Moravam um bairro, para quem conhece geografia, em Além Paraíba, eles moravam no final da Jaqueira, um bairro chamado Sítio Branco, e a nossa igreja era na Vila Caxias. Então eles iam para a Vila Caxias cultuar. Nós percebemos então
aquela dificuldade, eram 3 cultos semanais, mais os encontros, né, departamentos, e nós decidimos fazer um culto semanal na casa deles, para que eles não precisassem mais atravessar a cidade. Então, nós atravessávamos a cidade para que eles não precisassem fazer. Perfeito. E nós começamos a fazer o chamado culto no lar. Então, foi ali que eu dirigi o culto pela primeira vez, foi ali que eu preguei a primeira vez, foi ali que eu preparei aquele esboço, eu estava estudando teologia, então preparei um esboço de 5 páginas e preguei 3 minutos. Ai, meu Deus, aquela pregação relâmpago. Aquela coisa relâmpago, como narrador de futebol, aquela correria, até porque no dia que sempre meu cunhado pregou, porque ele sempre teve muita habilidade, eloquência, diferenciado nesse sentido. E o meu cunhado sempre pregou. Um dia ele chegou para mim e falou: Juninho, né, que me chama, você que vai pregar hoje. Aí eu falei: beleza, vou pregar, com frio na barriga, e preparei o esboço, tal, baseado nas aulas de teologia que eu tive. E sempre dava 5 pessoas, né? Era o irmão, a esposa, a filha e a outra filha, o genro. Eram 5 pessoas no culto com a gente 2. No dia que o meu cunhado preparou para que eu fosse pregar, nós chegamos lá e tivemos uma surpresa, que justamente naquele dia, nosso irmão Darcy, é o nome do irmão, o irmão Darcy resolveu convidar toda a vizinhança e a família para cultuar com a gente. Lotado. Então, aquele culto que tinha geralmente 7 pessoas, tinha 20 e poucas. Meu Deus. E o culto nem pôde acontecer na sala que era habitual, aconteceu na varanda, do lado de fora da casa ainda. Ah, mas foi uma de grande frente estreia. Foi uma estreia que assim, eu tremi, mas foi interessante, né, para me forjar. Já Deus testando ali suas Eu preguei habilidades. 5 minutos, depois o Eider foi lá e fez aquele complemento, aquela coisa toda, e depois que acabou ele chegou para mim, né, Júnior, que pensa, foi legal demais, né, foi muito bom, mas no fundo eu sabia que não tinha sido tão bom, mas as palavras dele me confortaram e me incentivaram a continuar. O senhor falando assim, é tão bom a gente ver quando os jovens estão envolvidos nas coisas de Deus, né? É muito bonito. Que você que nos ouve aí possa ser inspirado também. Um jovem, 2 jovens na época do pastor, envolvido em fazer o bem, atender. Enfim, saia das más companhias e arruma alguém que te leve a fazer alguma coisa boa, tá? E aí o senhor, quando é que o senhor veio para Bicas? Quando foi o ano? O senhor já falou o ano, né? Mas ano de 2009. 2009, isso, aí 8 de janeiro de 2009. Já era pastor, sim, né? Aí foi enviado para cá. Era pastor auxiliar na igreja em Paraíba. Já casado? Já casado. A Ellen estava grávida ainda da Evelyn quando nós recebemos o chamado para Bicas. O pastor Cláudio, por opção, ele resolveu voltar, pediu, né, para voltar para Duque de Caxias, onde ele tinha pastoreado uma igreja. Essa igreja não estava muito bem. Então ele resolveu voltar, pediu, né, para voltar para ajudar os irmãos lá. Em Mantiqueira, na igreja que ele pastoreava. E com isso a igreja em Bicas ficou sem pastor. Eu só tinha vindo a Bicas, na igreja de Bicas uma vez, antes desse fato. Tinha vindo justamente na posse dele, quando o pastor Jorge Saudoso, também pastor Jorge, foi quem construiu a nossa igreja, quem iniciou os trabalhos aqui em Bicas. Ele havia falecido, então o pastor Cláudio foi tomar posse, neto dele foi tomar posse da diretoria da igreja. Foi quando o senhor visitou? Presidência foi quando eu vim dar posse a ele junto com o então pastor Gildo, superintendente regional. Então eu vi a igreja pela primeira vez, me apaixonei pela igreja, pela estrutura, por tudo que tinha ali, apesar de muito simples, né, muito calorosa. E antes disso eu já tinha vindo, porque minha mãe fez cruzadas aqui na região, em Guarará, se não me falha a memória, não lembro a data disso. Minha mãe na Igreja Batista Renovada fez cruzada, veio participar de alguns cultos da Igreja Batista Renovada, e eu vinha sempre, achava bonitinha a cidade, já era bem organizadinha, asfaltada. Mal sabia você que seria seu lar. A nossa cidade ainda não tinha asfalto, não era asfaltado, aqui o centro de Bicas pelo menos asfaltado, achava organizado, achava bonitinho. Então, no ano de 2008, quando passou por volta de outubro de 2008, quando o pastor Cláudio comunicou ao pastor Gildo, então superintendente, que ele queria voltar para o Rio de Janeiro, o pastor Gildo comentou comigo após a reunião deles, e eu falei: se o pastor Cláudio entregar a igreja de Bicas, eu assumo. Opa! Eu brinquei com ele. Eis-me aqui! Eu brinquei com meu sogro, na verdade. Eu era vice-presidente da igreja, uma igreja, na época nós tínhamos mais de 10 congregações já filiadas à igreja. Já estava bem consolidado. Muito consolidado. Eu sempre participei de todas as aberturas de igrejas. Eu que era líder do Ministério Louvor, era líder de jovens, a Ellen era segunda tesoureira da igreja, trabalhava com adolescentes.
muito envolvido, e a Ellen estava grávida da nossa primeira e única filha, mas também primeiro neto do meu sogro e da minha sogra. Então ficou a igreja toda, né, estava aguardando a chegada do nosso bebê. Entendi. E eu cheguei para o pastor e falei, se o pastor Cláudio entregar, eu vou. E ele ficou quieto, baixou a cabeça, ficou quieto, não falou nada, e eu falei em tom de brincadeira, honestamente dizendo, eu falei em tom de brincadeira, não falei de forma séria, assim, eu quero sair, eu quero ir. E acabou que, depois de um tempo, ele foi comentar comigo que Deus já havia dito para ele que iria nos tirar de Além Paraíba e estava nos chamando. E foi só confirmação, então? Pelo ministério, ele foi confirmação, e ele, naquele dia, ele chorou. E nós não entendemos nada, eu e Ellen ficamos nos entreolhando, ele e minha sogra chorando. A gente perguntou, aconteceu alguma coisa, foi algum problema? Aí foi onde eles disseram, Deus já havia me dito que ia tirar vocês daqui, foi essa expressão que ele usou, só que ele não sabia para onde nem quando. Então, quando eu disse que viria para Bicas, ele entendeu a confirmação que era de Deus que estava nos chamando para pastorear uma igreja. É bom a gente ouvir isso, que a gente vê que Deus ainda fala, né? Ainda confirma. Às vezes eu falo com as pessoas, né, e tal, eu falo, não, Deus me confirmou, falou, nossa, mas como que é isso? Deus fala? Fala, Deus fala muito e confirma, é só a gente ter a ligação com Ele. Aí você veio, então, foi enviado, na verdade, em 2008. Em 2008 eu fiquei sabendo que viria, mas teve toda uma complicação, eu fiquei sabendo em outubro, e no final de outubro para novembro, a Ellen começou a ter algumas complicações na gravidez, e a Evelyn precisou fazer um parto de emergência, porque a Ellen teve um pré-eclâmpsia, minha esposa, e a Além Paraíba não tinha recurso suficiente para cuidar da gravidez dela, e ela precisou ser transferida, é um assunto para depois, né, são muitos pormenores, mas então a Ellen veio transferida para Juiz de Fora, e nós ficamos cerca de 2 meses, na verdade, em Juiz de Fora, com a Evelyn hospitalizada, correndo risco de vida, correndo risco de morte, e nós saímos do hospital em Juiz de Fora no dia 26 de dezembro de 2008, pós-Natal. 26 de dezembro de 2008. No dia 8 de janeiro de 2009, eu vim com minha mudança para Bicas, e no dia 10 de janeiro do ano de 2009, nós assumimos a presidência da igreja aqui em Bicas. Aqui em Bicas. Então a Evelyn, ela é biquense, ela nasceu em Juiz de Fora, mas a Evelyn já veio para cá. É biquense, ela ficou 1-2 semanas em Além Paraíba. A filhinha dele, para vocês que nos ouvem, porque eu participei de quase tudo isso, né? Sim. Assim, eu vi, eu estava lá. Ela é um milagre, né? A Evelyn é um milagre, mas assim, ela merece um podcast à parte. Uma criança que praticamente nasceu e ressuscitou de novo. A primeira grande prova, a primeira grande prova da vida de vocês. Lógico que tiveram as mudanças, né? O desmame lá da família. Sim. Mas assim, ter um filho praticamente morto e aquela situação toda, e sair dela lá do hospital viva para assumir uma igreja com ela, com aqueles cuidados. Nós tínhamos tudo, na verdade, para voltar atrás e falar, nós não vamos mais para Bicas. Nós tínhamos tudo para dizer que não viríamos mais, que nós iríamos ficar. Era muito mais racional. Voltar, né? Do que seguir. É isso aí. Continuo a morar em Além Paraíba com todo o suporte familiar, né? Até porque ela saiu do hospital dependendo de cuidados muito especiais. Mas não, nós nunca pensamos em retroceder em nenhum momento. Ela saiu do hospital dia 26 de dezembro, dia 8 de janeiro nós estávamos aqui em Bicas para assumir a igreja. E aí vamos entrar na parte, a gente já vai falar, mas eu já quero puxar um gancho aqui. Como que ficou a cabeça do ser humano Leacir Júnior? Qual foi o sentimento de enfrentar isso, pastor? Já que a gente está falando aí de algumas doenças da alma. Muitas dúvidas, né? Muitas questões começaram a acender. E será que isso é pelo fato de estarmos indo para Bicas, é pelo fato de assumirmos esse compromisso? Né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Qual a conexão que nós vamos fazer de uma coisa para outra? E a nossa cabeça, nós cuidamos dela indo para a igreja, fazendo a obra de Deus, ouvindo a palavra. Né? Mesmo morando, né? Nós moramos 2 meses praticamente em Juiz de Fora, nós ficamos na casa de um amigo, né? Um amigo, na época ele era capitão da Polícia Militar
em Além Paraíba, ele mais residente em Juiz de Fora. Ele tinha casa, tinha uma kitnet, ele cedeu essa kitnet para que nós pudéssemos ficar hospedados lá nessa cerca de 2 meses. E nós ficamos lá. E todas as quintas-feiras nós íamos para a nossa igreja, que era no bairro Milho Branco, Igreja Brasil para Cristo, bairro Milho Branco, apoiar o pastor, você conheceu o pastor José Reinaldo Pacheco. Lembro. E todas as quintas-feiras ele pegava a gente nessa kitnet que estávamos hospedados e levava a gente para a igreja com ele. Para tentar cuidar um pouco, né? De certa forma, porque todas as quintas-feiras eu que pregava na igreja. E aos domingos não tinha como a gente, por causa do devido horário de visita, né, e translado, não tinha como a gente cultuar com ele, então a gente procurava uma igreja próxima à Santa Casa de Misericórdia, onde a Evelyn estava internada, e nós cultuávamos ali. Então isso foi cuidando do nosso coração, até porque nós ficamos sozinhos em Juiz de Fora. Nós não conhecíamos nada, não conhecíamos ninguém. Vocês se apoiavam? O próprio pastor José Reinaldo, ele não era residente em Juiz de Fora, ele morava em Levi Gasparian, ainda mora em Levi Gasparian. Então nós não tínhamos ninguém, era eu e Ellen e Deus. Né? Então ali nós íamos nos cuidando, congregando, estando juntos, nos apoiando, né? Família, óbvio, vinha, minha sogra ficou com a gente, com a Ellen internada um tempão, depois veio e ficou mais um tempo com a gente na kitnet. Porque na verdade não foi só a Evelyn que teve o risco de morte, né? A Ellen também. Isso. E passado aí essa tempestade, hoje a Evelyn está aí, graças a Deus, a Ellen também. Como que foi lidar aí no ministério? Conta pra gente, assim, como que sou tão novo, mas com algumas bagagens já, né? Como é que foi lidar com pessoas? Eu cheguei aqui novo e nós já tínhamos, né, pessoas assim muito experimentadas no ministério, experimentadas. Rodaram bastante, pessoas que vieram de outras denominações, com muitas ideias diferentes, com muita cabeça diferente. Então, eu sempre tive uma pegada mais de ensino. Então, quando eu cheguei aqui em Bicas, com muita desconfiança também dos irmãos, eu entendo, né, essa parte eu entendo com certeza. Até trago a memória de novo, né, o irmão João Noel, seu pai, a sua família estava já pensando em se transferir, né, ir para outra igreja. E o irmão João Noel olhou para a irmã Silene, diaconisa da igreja, e ele falou assim: vamos ajudar o pastor Júnior? Ele é tão novinho, ele vai precisar da nossa ajuda. Né, fica aqui até de uma forma de agradecimento a você, a sua família, né, nossa irmã Silene, uma homenagem. Agradeço a boa lembrança. O irmão Noel, sim, ele foi durante um bom tempo um grande conselheiro. Né, eu frequentava a casa do irmão Noel com a nossa irmã Silene, para conversar, para bater um papo, para um colo de pai, na verdade. Era um colo de pai, o irmão Noel ele tinha aquele costume de orar pelas madrugadas, né? Então ele sempre falava: pastor, vou colocar essa situação do senhor em oração pelas madrugadas. Um verdadeiro conselheiro, né? Sim. Então eu tive esse apoio, por exemplo, da família da Regininha, a Regininha, Patrick, a saudosa também, irmã Luzia, alguns irmãos que nos acolheram muito, assim, de levar para dentro de casa mesmo, né, e ficar com a Evelyn pra gente. Um apoio necessário, né? Muito necessário. Ficar com a Evelyn, porque a gente não tinha família. Ela era muito pequenininha. Muito pequenininha, a irmã Antônia, a Rafaela, né, o Miltinho também, saudosa memória, ficavam com a Evelyn pra gente poder fazer visita. Então essas coisas foram abraçando a gente, foi se sentindo acolhido. E no decorrer do caminho, eu acho que a experiência ela vai vindo dessas pequenas coisas. Sim, faz um somatório, né, pastor? Com certeza, porque no início nós tivemos a dificuldade, não era com relação à igreja, ao ministério, porque para isso a gente, de certa forma, foi preparado, foi forjado. O que nós precisávamos mesmo era de uma estrutura familiar, de amigos, né, porque nós não tínhamos, e a gente estava começando a nossa vida do zero de novo em um lugar que nós não conhecíamos ninguém. E aqui também, diga-se de passagem, o que nos fez apaixonar pela cidade foi justamente esse calor humano. Que bom. Onde a gente passava, você também veio de fora, né? Deve ter sentido também isso. A cultura, né, do Além Paraibano é muito voltada para o carioca, só com uma mistura, né, de carioca com mineiro. Aquele mineiro retraído com aquele carioca mais falante. Então, quando nós chegamos em Bicas, é aquele mineirinho mesmo, aquela coisa gostosa, aquele acolhedor. Como é que eu posso dizer? Aquela questão de você tomar um cafezinho com ele, né? De você comer um bolinho de padaria que seja,
Então nós nos sentimos muito acolhidos. A gente andava com a Evelyn na rua, parecia que a gente conhecia todo mundo queria ver a menina, perguntava o que era, pegava no colo. Né? Foi muito gostoso isso. E na igreja, que foi a pergunta inicial, na igreja a adaptação foi um pouco difícil, mas eu vim com aquela pegada de ensino. Então eu comecei a mostrar para os irmãos qual era a minha visão com relação à igreja e o que era a nossa denominação. Tendo em vista que nós tínhamos irmãos que vieram, né, oriundos de várias outras denominações, uma mistura muito grande. Criar uma identidade. E isso eu comecei a mostrar o que era o Brasil para Cristo. Então, a partir daí, a gente conseguiu estabelecer um caminho juntos. E fala pra gente, pastor, como que é cuidar de pessoas? Porque, geralmente, quando a gente cuida, lógico que tem uma gama de tipos de pessoas diferentes, personalidades diferentes. Você vai tentando se adequar e entender. O pastor é meio psicólogo, né? Tem que ser, né? Mas, assim, as pessoas que precisam realmente de um cuidado porque estão sofrendo alguma coisa, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, essas doenças da alma, como que é tratar, assim? Como que o senhor passa por isso? Até, né, a gente chegar no... Olha só, como pastor, como que é? Fique bem claro, eu não sou psicólogo, sou teólogo, então, porque o pessoal... né, confunde. A gente se esforça eu falo para ser psicólogo, é porque a gente tem que se virar para tentar ajudar. Não, estou só estabelecendo aqui, por quê? Porque eu pesquisei algumas coisas, ouvi, né, algumas coisas também, nesse meu caminho, depois que eu tive algumas dificuldades, e os psicólogos, eles têm um pouco de resistência com relação a pessoas que passaram, né, por alguma dificuldade e vão comunicar as dificuldades que passaram, às vezes tentam diagnosticar, e às vezes acontece, cai nessa tentação. Então os psicólogos têm principalmente a gente ser pastor e trabalhar muito também com pessoas nesse sentido, que tem algumas doenças da alma, os psicólogos ficam assim, mas não é psicólogo, não é. A escola da vida não prepara. Realmente não sou psicólogo, não tenho condições nenhuma de dar diagnóstico a ninguém e nem de propor algum tipo de tratamento para essas pessoas, fique bem claro. Né, o que a gente faz é somar, é uma somatória. Eu acredito que a doença da alma, a gente pode encontrar a cura, né, ou alívio que seja, se nós tivermos um somatório de apoio da família, o apoio terapêutico e também cuidar da parte espiritual. Ali nós vamos ter condição de conseguir tratar. Então, no meu caso, o que eu tento fazer, o que eu proponho é cuidar dos problemas dessa pessoa com relação à fé, né? Apoiá-la na fé e mostrar... Para não desistir. Não desestimular, não pensar besteira que pensa, né? Em desistir da vida, até na questão de suicídio. Então a gente leva para a fé. O envolvimento com a religião, ele faz bem para o ser humano. Sim. Né? O envolvimento com o cristianismo, com o evangelho faz bem. O exercício da fé por meio da igreja faz bem para a pessoa, ela se sente parte do grupo, ela se sente parte daquilo, ela começa a socializar, ela começa a participar de um grupo, por exemplo. Então ela tem uma expectativa de um encontro semanal com aquele grupo específico, e dentro daquele encontro eles vão orar, vão ler a Bíblia, vão cantar. E o cantar, né, tem até o ditado que diz que quem canta seus males espanta. Mas é verdade. É uma verdade. E a ciência já descobriu que a fé, ela reorganiza e muda o cérebro fisicamente. Isso já foi detectado em artigos científicos por meio de ressonância magnética, onde grupos que exercitavam fé e grupos que não, o cérebro de quem exercita fé, busca orientação espiritual, ele é modificado. Então, a gente, sem saber desses artigos, há muitos anos já faz isso. Então, o senhor cuida desse tipo de moléstia, de problema, né? Nesse sentido. Que é muito recorrente, né, pastor Júnior? Muito. Pós-pandemia. Agravou demais. Agravou demais. Inclusive, a gente falando aqui, eu quero trazer aqui no nosso podcast psicólogos para falar, para dar dicas pra gente, porque a gente vê o pós-pandemia, assim, incendiou as pessoas com problemas de alma. Mas, e o senhor percebeu isso como pastor, né? Isso antes da pandemia, na verdade, esse advento da internet, não é, acelerado, informação muito acelerada, isso já criou um dispositivo muito grande na cabeça das pessoas, tornou todo mundo um pouco ansioso, o consumismo, né, isso foi criando. Então,
Antes da pandemia, eu nunca mais acessei esses dados, mas já haviam dados que cerca de 33% da população mundial já sofria com algum tipo de transtorno de ansiedade. Isso dado da OMS, Organização Mundial de Saúde. 33% da população mundial já sofria de algum tipo de transtorno de ansiedade. Isso pós-pandemia, esses números devem ter aumentado muito. E pastor, como que, fala pra gente, parece que teve uma virada, não é virada de chave. Conta pra gente a sua experiência, se te fez mudar alguma coisa em observação a isso. Conta pra gente aí, que eu sei, não quero dar spoiler. Fala pra gente. O que acontece? Para o pastor tratar de assuntos relacionados à doença da alma é muito difícil. Porque o pastor ele é sempre visto como super-herói, sempre foi visto. Uma fortaleza, né? É uma fortaleza, aquela pessoa que não falha, que não erra, que não peca. Né? Uma vez eu participei de uma palestra e o pastor disse que... deixa eu tentar recordar aqui como é. Eu não acredito que o pastor X ele peca. E ainda que ele diga que peca, eu continuo não acreditando. Ainda que ele confesse, eu continuo não acreditando. Isso é uma inverdade. O apóstolo João ele diz que se eu digo que não tenho pecado, eu sou mais mentiroso dos homens, né? O mais pecador de todos os homens. Então, todos nós temos problemas. Mas o pastor, aí eu falo o pastor de modo geral, ele tem dificuldade de se assumir. Não é? E de dizer que ele é um ser humano. Você está com a gente há cerca de 14 anos, durante todo o tempo, e eu sempre fiz questão de desmistificar isso. E dizer para as pessoas, eu tenho falha também, eu tenho dificuldades também, eu sou um ser humano também. E eu nunca quis ser essa fortaleza. Por quê? Porque eu sempre lidei com lideranças de uma geração passada, né, que foram forjados ali por meio de muita luta, de muita batalha, muita correria. Então se sentiam realmente, os nossos pastores mais antigos sempre se sentiram muito fortes. Sim. E qualquer dificuldade que alguém tinha era uma fraqueza, né? Era uma dificuldade. No período da pandemia, nós tivemos um índice muito grande de pastores se suicidando. E muitos outros deixando o ministério, justamente por isso, porque a gente tem dificuldade em encontrar apoio. Quando a tem gente muito passa julgamento, por dificuldade, né? Mas você, pastor, está com depressão, você, pastor, está... Não só de outros pastores, mas também dos próprios irmãos, da própria igreja, ela sente uma certa fragilidade. E até uma barreira interna. Uma barreira, o meu problema foi esse, uma barreira muito mais interna do que externa. Então, eu já vinha com essa cultura. Quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas de ansiedade, então eu não aceitava aquilo. Eu falava, eu vou orar mais. E eu orava mais. Quando eu sentia mais algum sintoma, eu vou trabalhar mais, me dedicar mais. Até porque quando eu vinha tinha era um pouco de correria, né? A gente tinha a igreja em Bicas, a igreja em Guarará, nós tínhamos aqui, então, o pastor Clair, né, que dirigia a igreja lá em Guarará. Hoje ele é um pastor jubilado, nós estamos com o pastor Paulo Roberto na nossa igreja de Guarará, ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, na avenida, ao lado da Decali. Vou fazer propaganda aqui, ao lado da Decali. E na época nós tínhamos lá então o pastor Clair, uma igreja muito pequena, uma igreja muito modesta, então precisava muito do meu apoio. Tinha muitas funções. Muitas funções. Eu estava em Bicas, né, revitalizando uma igreja que já existia, revitalizando uma igreja, estabelecendo uma visão. Eu estava em Guarará apoiando uma igreja para crescer naquela correria e com as questões de visitas, né, de cuidados, enfim, muita correria. E eu comecei a sentir alguns sintomas e esses sintomas eles foram se agravando. O que o senhor sentia? Sentia palpitação, coração tremor, formigamento, dores de cabeça, falta de ar, acordava à noite com falta de ar, né, meio que naquele desespero. E o senhor dividia isso com alguém? Só com a minha esposa. Só com a esposa. Só a primeira barreira aí de não buscar. Só dividir. Tô sentindo não isso. Tinha nenhum amigo para desabafar. Tinha os amigos, mais as barreiras. Mas é aí que tá. Você como uma fortaleza, como um pastor, desabafar com alguém que você passando... Ele tem que ser o seu pastor de cima, porque senão ele vai te julgar. Não tem essa barreira? Tem, óbvio. O meu problema todo foi esse. Eu não consegui conversar com ninguém com relação a isso. A única pessoa com quem eu conversava, a não ser a ela e minha esposa, era o meu cunhado, o pastor Eider, que além de pastor, é um amigo, é um pastor que me inspirou o ministério.
E o Eider, ele até hoje estuda muito essas questões, né? Ele estudou psicanálise, dentre outras questões. Então eu conversava muito com ele, porque é uma área que ele tem um certo conhecimento. Então eu conversava muito com o Eider, só. E ele sempre falava, João, tá ficando complicado, eu tenho que procurar uma ajuda, só que... Ele indicava ajuda profissional. Uma ajuda profissional, só que eu nunca quis essa ajuda, porque eu achava que não, eu era pastor, eu não podia, né, procurar um médico. É uma questão familiar também, né? Eu nunca fui ao médico, o meu médico era o farmacêutico da esquina, que minha mãe levava. Então, o com o senhor é pior, porque tem a questão familiar sua, tem a questão cultural, e tem a questão da barreira pessoal, julgamento. Orgulho, né? Vamos ser honestos, né? Assim, aquele orgulho, eu sou forte, eu não vou E depois passar pelos julgamentos, e ela ficou sabendo que o pastor... Aconteceu muito, aconteceu bastante. Mas isso aí a gente nem vamos comentar. Qual foi a virada de chave, pastor, para o senhor, como um pastor, ir buscar ajuda profissional? A virada de chave foi uma crise que eu tive terrível, não é? Eu tive uma crise terrível em 2015. Eu já estava sofrendo com vários sintomas e eu lembro que na época eu estava fazendo uma dieta bem forte, estava na academia e fazendo dieta eu peguei dengue. E a dengue, ela veio, minha imunidade estava baixa, então me jogou lá no chão. Acabou de arrasar. Acabou de arrasar. Então foi ali que as coisas começaram a acontecer. Quando eu comecei a tratar da dengue, os médicos que me atenderam, embora fossem clínicos gerais, médicos que estavam no hospital ou no posto de saúde, os médicos que me atenderam, eles que diagnosticaram, começaram a perceber que não era só o problema da dengue e a imunidade baixa, eles começaram a perceber outras situações que estavam acontecendo comigo e começaram a me direcionar. Como uma crise de ansiedade. Como uma crise de ansiedade. Foi isso que aconteceu. Eles começaram a dizer, olha, não é só a dengue, você está com a imunidade muito baixa, sim. E ter ouvido isso aí deve ter... Foi doído? Foi doído. Eles falaram, você está com ansiedade e eu sempre fui muito prático, eu falei, o que eu tenho que fazer? Vai ter que procurar um psiquiatra. E o senhor foi? Muita relutância. Ô, gente, isso é muito importante. Eu quero, assim, eu estou falando dessa forma, assim, bem aberta, Grazi, falando que foi uma questão de falta de humildade da minha parte e tal. Por quê? Para quem está ouvindo a gente hoje em casa, né, quem está agora ouvindo a gente, talvez possa estar passando por essa situação, corra, procura ajuda o quanto antes possível, ajuda médica, psicólogo, psiquiatra. Procure o quanto antes, porque nenhum outro artifício que você procurar usar vai ser suficiente. Pode ajudar. Igual eu falei, com relação à fé, a gente ajuda as pessoas com relação à fé. Ajuda, mas não sozinho não resolve. É um conjunto, né? É um conjunto que deve ser trabalhado. Dependendo do grau da enfermidade que a pessoa enfrenta, vai ter um tratamento menor, maior, com isso, com aquilo, e a fé, independente do grau, ela vai ajudar sempre. A gente até crê em milagres que pode curar e tudo mais. Só que não, a gente não pode ser leviano, como o senhor, como pastor, teve essa experiência pessoal, de não falar para as pessoas, procurem tratamento, porque é uma doença. Seria até... Como outra qualquer. Isso, eu estava essa experiência que a gente foi adquirindo, né, ao longo desse problema e a maturidade que a gente foi adquirindo, parece até uma afronta. Quando a gente fala assim, não, você, por meio da fé, vai ser curado. Não é? Muitos irmãos, né, que talvez estejam nos ouvindo, existe esse tabu ainda, não, tem que orar e Deus vai curar. Tudo bem, Deus vai curar, mas existem enfermidades que nós vamos caminhar com ela o resto da vida. Existem pessoas, por exemplo... que não são curadas. Que têm algum tipo de deficiência, e quando a gente fala assim, tem que ser curado, então esse deficiente tem falta de fé. Pois é, tem então a gente precisa ter esse cuidado. Por exemplo, Paulo, ele, na sua epístola a Timóteo, não é, ele diz que Timóteo tinha um problema. Né? Problema estomacal, e ele fala, olha, toma vinho, né? Eu não queria nem falar o vinho, senão a gente tem que contextualizar isso. Mas o que acontece? Toma um pouco de vinho por causa da sua enfermidade. O próprio Paulo tinha um espinho na carne que a gente não sabe ao certo se tratava de uma enfermidade. Não é? Então, o que acontece? A gente olha para isso como um tabu, para a enfermidade como um tabu. E a gente cria também expectativa nas pessoas de fora de que se elas se converterem, elas serão curadas. E não é assim que acontece. Aí ela chega lá,
não só na igreja evangélica, mas todos os lugares que proclamem fé, né, independente de qual fé seja, elas vão chegar lá e elas vão se deparar com pessoas que estão lá e se tratam de alguma coisa e estão lá da mesma forma, buscando a Deus, pedindo forças para Deus. Eu tenho um momento de fé diário aqui, pastor, Então. é justamente para a gente vencer o dia a dia, porque não é fácil. A gente não mata 3 leões, 2 leões por dia. Então a fé ela é fundamental. Mas, por exemplo, não, rapidinho, só para te cortar. Uma pessoa que tem problema de pressão alta, eu vou falar com ela, olha, para de tomar o seu remédio? Não, toma seu remédio de pressão alta e vai para a igreja. Uma pessoa que está com problema de depressão, ansiedade, eu vou falar, para de tomar o seu remédio? Não, eu vou falar, continue tomando, porque a gente precisa entender que isso é uma doença. Lógico que tem, quem conhece a espiritualidade sabe que tem alguns ataques espirituais, sabe que tem algumas retaliações, mas a gente tem que ter sabedoria, né, para discernir o que é, são coisas diferentes. Mas vou traçar um paralelo, por exemplo, aqui, só para a gente exemplificar bem o que eu estou dizendo. A minha filha, por exemplo, ela é um milagre, né? Ela teve crise convulsiva, infecção generalizada no sangue, derrame no coração, e teve mais um problema lá que eu nem lembro. Foram 4 problemas assim terríveis de uma vez só. A Evelyn teve. Ela foi curada para a glória de Deus. Graças a Deus. A minha mãe, há uns anos atrás, ela teve um câncer no intestino e ela faleceu com câncer no intestino. Com câncer, ela não foi curada. Eu tenho experiência dentro da minha casa de uma pessoa que foi curada milagrosamente. E outra que não. De outra que não. Mas houve derrota em alguns dos casos? Não. A minha filha, ela foi curada para a vida e a minha mãe foi curada eternamente. Isso aí. Ela nunca mais vai ter dor. E as duas fizeram tratamento pelo que passaram, não foi? Exatamente. É aí que tá. Sim. Olha, gente, a gente já está caminhando para o final. Eu queria ficar aqui, pastor, olha, por muitas horas ainda, mas infelizmente não dá. Eu quero pedir ao senhor para fazer suas considerações finais, para quem está nos ouvindo. Enfim, quiser procurar o senhor, fala para a gente aí. Tá, então o que eu estou dizendo aqui, tu está me expondo, né? Tem muita gente que tem essa dificuldade de agradeço muito de se colocar. Então eu tive sim problemas. Eu fiz um tratamento psiquiátrico, depois eu fiz um tratamento com psicólogo. Hoje, graças a Deus, não há mais essa necessidade. Graças a Deus. Tá? Não há mais a necessidade, porque não era um problema crônico. Viu, gente? Tem esperança, não se desespere, procure ajuda. Não foi um problema crônico, mas é óbvio que eu preciso estar sempre com o sinal de alerta ligado, né, com a luzinha vermelha ligada ali, entendendo aquilo que está acontecendo à minha volta. Então, tem cura e Deus pode curar milagrosamente por meio da oração, mas Deus também pode usar a ciência que Ele deu sabedoria aos cientistas para criarem, para poder cuidar. Então, você que está em casa hoje, você que está nos ouvindo, você que sofre de algum tipo de problema nesse sentido, procure auxílio, procure ajuda, porque sua família... rapidinho, Graça, só um Pode falar. uma das grandes situações que virou a chave na minha vida foi a minha família me entender. Muito bom. Minha família me entender. Porque o grande problema para as pessoas que sofrem com algum transtorno de ansiedade está dentro de casa. Muitas vezes em casa as pessoas falam assim, você é fraco, vai tomar um banho, levanta, joga uma água no rosto e sai correndo e vai viver a vida e trata aquilo como se fosse uma fraqueza. E não é uma fraqueza, é um problema como qualquer outro, como qualquer outra pessoa pode ter, como você citou, pressão alta, diabetes, e você encontrou esse apoio? Eu encontrei esse apoio em casa, minha esposa, minha filha e na igreja. Eu fiz uma reunião com os meus obreiros, você participou dessa reunião com a gente, o Dedinho como vice-presidente. Eu fiz uma reunião na igreja, cheguei para os obreiros e falei, estou doente, estou fazendo tratamento psiquiátrico, o psiquiatra falou comigo que eu preciso me ausentar e eu fiquei cerca de um ano em stand-by, e os obreiros resolvendo tudo, o pessoal fazendo tudo. É lógico que eu pregava, eu estava sempre por ali. Mas teve todo um suporte. Eu tive todo um suporte durante cerca de um ano, até eu conseguir reassumir as minhas funções e dar continuidade. Então, e hoje já está? Hoje, graças a Deus, está tudo ok, mas foi um suporte em casa, um suporte no meu trabalho, no caso, vamos dizer assim, no ministério na igreja, e um suporte médico também. Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui e se expor para abençoar a nossa vida. Tem aqui uma lembrancinha para você.
Ela está até abertinha aí, mas pode terminar de abrir. William, estamos terminando. O pastor vai abrir aqui o presentinho dele. Uma lembrança. Eu fui. Tira daí do papelzinho pra gente ver. Isso aí você vai deixar de lembrança. Pode abrir, pra gente bater uma foto, a gente coloca no Instagram. Pessoal do Instagram, muito obrigada pela participação. Pessoal do YouTube, a gente está em construção, tá, gente? Depois eu vou ver as perguntas de vocês. Vou colocar lá no gabinete pastoral. Eu estou reformando meu gabinete para receber os irmãos com mais qualidade. Vou colocar lá na minha estante, lá no meu gabinete. Vamos tirar a foto. Levanta mais. Aí. Tirar duas. Muito obrigada, gente. Você, se inscreve aí no canal. Pastor, muito obrigada por se expor mais uma vez, mas ensinar pra gente mais uma vez sobre fé e vida. William, meu amigo, é com você. Dá um tchau pro pessoal, pra nossa audiência. Nossa audiência tá gostando? Deixa eu dar uma olhada aqui quanto nós temos hoje. Nossa audiência maravilhosa, eu amo vocês. 29.390. 29, quase 30 mil pessoas nos ouvindo, Bastante né, gente, pastor? né? Gente, fiquem com Deus. Se você está passando por algum problema desse, corre, enfrenta, não desista. Busque ajuda espiritual, ajuda profissional, que você vai melhorar, vai sair dessa. E ouça nossos momentos de fé que ajuda você a rimar, tá? Obrigada, meu amigo. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, doutora Grazi, o pastor Júnior, que volte sempre, já sabe o caminho. Tá? Obrigado. E está chegando aí dose dupla de horóscopo do dia resumo de novelas para fechar o quadro. Já já eu estou de volta, 10h22.